Eu diria que hoje nós vamos pregar, vamos caminhar, complementando ou dando continuidade a uma mensagem que foi pregada no domingo passado aqui na igreja e repercutida na nossa semana devocional e nos grupos pequenos. Embora eu não estive aqui, eu estava pregando em Varginha, Minas Gerais, pregando para a igreja no domingo passado à noite de Varginha, pastor Ivanildo, e no domingo pela manhã e no sábado à noite pregando para os obreiros, tanto da igreja local como da região ali de Varginha e outras cidades, mas tinha pastores do estado inteiro de Minas Gerais, e eu estive falando com eles. Então eu não estava com os irmãos. Mas no final de semana passada, nós começamos a falar sobre aquelas pessoas que dão frutos na vida, são produtivas e têm como característica serem amigos de Deus. Então nós estamos falando sobre amizade. Hoje nós vamos dar continuidade a isso, mas pensando em relação à amizade com Deus e focando a nossa atenção nessas pessoas frutíferas que são amigas de Deus e que têm uma característica específica na vida delas. Elas são pessoas que obedecem a Deus de forma incondicional. Essas pessoas que são amigas de Deus têm uma atitude de obediência irrestrita a Deus, independente das circunstâncias e situações de vida. Elas não pecam porque Deus diz para elas não pecarem. Elas são amigas de Deus, então elas não vão pecar. Elas são tentadas como todo mundo é. Uma coisa que eu quero que essa igreja nunca perca a característica é que homem goste de mulher e que mulher goste de homem, mas goste mesmo. E quanto mais novo, goste de tremer. Então eu quero muito que os nossos adolescentes olhem assim, os rapazes olhem para o menino e ficam: ai, Deus me ajuda, tenha misericórdia de mim. Ai, Deus, eu não estou aguentando, e chorem e gemam diante de Deus, mas não pequem, porque são amigos de Deus. Não, eu quero muito, não perca essa característica, tá bom? Que as meninas também olhem para os meninos e falem: mas que pão, mas não comam o pão. Então eu quero muito que não perca essas características de desejo, porque faz parte da nossa vida. Mas quem é amigo de Deus tem tudo isso, mas sabe se comportar, porque é amigo de Deus. É amigo de Deus, não peca porque é amigo de Deus. Serve porque é amigo de Deus. Serve, eu tenho esse dom, eu tenho esse talento, eu tenho essa capacidade, eu vou usar na obra de Deus, eu vou usar essa minha qualidade para o reino de Deus, para a igreja crescer, para as pessoas serem edificadas, eu vou usar. Aí vem dificuldades na vida, problemas que todo mundo tem, vem lutas na vida, e eles estão lá, mesmo no meio das lutas, eles estão fazendo o quê? Servindo. Eles estão lá usando dom, estão usando habilidade, estão presentes, estão lá por quê? Porque são amigos de Deus. Eles têm dificuldades de fazer. Todo mundo tem o dia ruim, não tem? Todo mundo tem o dia ruim, que eu digo é um momento ruim na vida, um problema que surge, uma dificuldade, uma aflição, que dá vontade de dar um chute em tudo, jogar tudo fora. Todo mundo já teve aqui esse dia, eu tenho, que dá vontade de jogar tudo para o ar, de largar tudo, de mudar de vida, de deixar as coisas. Mas quem é amigo de Deus tem controle. Quem é amigo de Deus, não, eu tenho que fazer isso. Não, eu estou servindo, eu vou continuar servindo. Não, eu sou amigo de Deus, eu vou continuar no ministério. Eu sou amigo de Deus, eu vou continuar fazendo o trabalho. Chora, faz com lágrimas nos olhos, mas faz, porque é amigo de Deus. Quem é amigo de Deus é aquele que tem devoção a Deus. Ele está na igreja, ele está no culto, ele ora em casa, ele jejua esporadicamente, não dá para jejuar todo dia, ele lê a Bíblia, ele se mantém assim. E quando ele não tem vontade de fazer essas coisas, quando ele não está afim, nem de ir na igreja ele está afim, não quer ir na igreja, mas ele vai porque ele é amigo de Deus. Porque ele é amigo de Deus, ele sabe que Deus diz que ele deve fazer assim o assado. Então ele é amigo de Deus, ele faz isso. Ele sabe que ele deve dar oferta, que ele deve dar dízimo, porque ele lê a Bíblia, tem que dizimar, tem que dar oferta. E tem hora que a gente está apertado, tem ou não tem, gente? Tem hora que a gente não tem dinheiro, tem hora que as coisas ficam mais difíceis.
Tem gente que não tem hora, tem dia, né? Que as coisas ficam difíceis. Mas o dia inteiro, ou algumas horas do dia, a gente está com uma situação difícil, alguns meses do ano, ou quase o ano inteiro, a gente está financeiramente apertado. Mas quem é amigo de Deus, ele ganhou pouco, mas o que ele faz? Ele dá o dízimo daquilo, ele dá a oferta. Por que ele faz? Porque está sobrando? Não, mas porque ele é amigo de Deus. Então a característica básica, essencial de ser amigo de Deus é ser uma pessoa que obedece a Deus. Ponto. Independente do que ela sente, independente do que ela quer, independente do momento que ela está vivendo, independente das circunstâncias de vida, ela obedece a Deus. Porque ela é amiga de Deus. Isso é característica bíblica, nata, exemplificada em várias situações e personagens na Bíblia. Nós vamos usar daqui a pouco Abraão para mostrar o que é ser amigo de Deus. Porque Abraão é o personagem bíblico que a Bíblia fala, declara em várias vezes, Abraão era amigo de Deus. Não fala de outras pessoas nessa forma, nessa entonação, amigo de Deus, identificando uma pessoa. Mas de Abraão fala, então ele vai ser o nosso exemplo daqui a pouquinho no transcorrer dessa mensagem. Então hoje nós queremos falar sobre os amigos de Deus, e a característica básica é que o obedecem incondicionalmente. Não se ilude, não se engane. Você é crente, você tem uma cultura cristã, você vive na igreja, ou você vai na igreja esporadicamente, você há muitos anos foi batizado, ou você tem ministérios na igreja, mas se você não o obedece incondicionalmente, você não é amigo de Deus. Você não é amigo de Deus. Não é porque eu prego que eu sou amigo de Deus. Não é porque eu sou pastor há 40 anos que eu sou amigo de Deus. Não é porque eu fui batizado em fevereiro de 1978. Tem gente aqui que nem era projeto ainda. E eu estava sendo batizado, estou até hoje na igreja, nunca me dizem. Não é por causa disso que eu sou amigo de Deus. É por causa das atitudes de obediência do meu dia a dia, na minha vida, nisso tudo que eu falei, em outras coisas que eu não disse, que eu me torno ou não amigo de Deus. Então você só é amigo de Deus quando você é uma pessoa que obedece a Deus. A grande vantagem, o grande privilégio de ser amigo de Deus é que com amigos não existem segredos. Entre amigos de verdade não existe coisa escondida. Entre amigos de verdade há revelação. Entre amigos de verdade, a intimidade fica exposta. Então um fala para o amigo aquilo que tem no coração, aquilo que sabe, aquilo que sente. É isso que acontece. E olha que coisa extraordinária, ter esse tipo de relacionamento com o Criador do universo, com aquele que é o Deus todo-poderoso e soberano, que era, que é, que há de vir, que nunca vai deixar de ser Deus, que as pessoas passam e Ele continua. É ter amizade com Deus a ponto de conhecer os seus segredos, os seus mistérios, e Ele revelar o seu coração, e Ele revelar as fontes da vida, Ele revelar os caminhos bons para a gente andar, a estrada boa que Ele preparou para a gente caminhar nela. Isso é ser amigo de Deus. Quem não é amigo de Deus não tem essas revelações. Quem não é amigo de Deus vive na base da intuição, vive na base da filosofia, da axiologia, dos pensamentos, da religiosidade, do que acha, do que sente, do que quer, porque não é amigo de Deus, então não tem revelação. Ser amigo de Deus, então, é ter revelação. Eu vi nessa semana, nas minhas pesquisas para poder falar com vocês hoje, que a melhor definição que eu encontrei de amizade é essa, que amigo é aquela pessoa pela qual você tem um afeto, mas um afeto tão grande que gera admiração. Amigo é aquela pessoa que você admira, e essa admiração ela é feita com sentimentos. Não é uma admiração, por exemplo, que a gente pode ter por um jogador de futebol que a gente só conhece na televisão, ou porque ele faz alguma coisa boa e a gente admira a arte dele, ou um cantor que a gente nunca esteve com ele, mas ele tem uma voz bonita e a gente gosta da forma que ele canta e a gente admira aquilo. Não, não é essa admiração. É uma admiração nascida de afeto, de proximidade. Então você tem afeto, e por ter afeto você admira aquela pessoa. Essa é a definição mais importante que eu
vi sobre amigo, mas isso ainda nessa definição reflete em outra coisa, em repartir do mesmo ponto de vista, em compartilhar o mesmo tipo de ideia e pensamento. Bate a cachola, o que um pensa o outro também pensa, a forma como um vê as coisas o outro também vê, isso é ser amigo. Então amigo, a verdadeira amizade é aquela amizade que nasce de um sentimento que gera admiração. E isso é caracterizado por duas pessoas ou mais que compartilham do mesmo tipo de pensamento, do mesmo jeito de avaliar as situações, do mesmo jeito de ver a vida, de ver as nuances da vida. Isso é amizade. Pior coisa que existe, uma das piores coisas que existe no meio religioso, é gente carnal ou natural querendo falar e interpretar o que a Bíblia diz. É gente carnal ou natural. Pegando a Bíblia, porque está escrito, então é isso e aquilo, e tem uma mente carnal, tem uma mente natural. Desse nascimento de ideias de gente de mente carnal, vem a ideia de que Davi e Jonatas eram homossexuais. Porque enfaticamente a Bíblia fala da amizade que eles tinham, que era uma amizade de amor, era uma amizade de afeto. E chega até Davi a declarar que o amor que ele tinha por Jonatas era um amor que excedia o amor de mulheres. Então uma mente carnal, uma mente natural, julga que há uma relação homoafetiva aí, nesse amor declarado que Davi tem por Jonatas. Mas esse amor de Davi por Jonatas é um amor que reflete esse conceito, um afeto que gera admiração a ponto de compartilhar do mesmo sentimento e pensamento que a outra pessoa. E isso, na linguagem de Davi, excede ao amor erótico, é superior ao amor sexual, ao amor de contato entre um homem e uma mulher. É um amor que supera esse tipo de amor. Mas a mente carnal, a mente diabólica, a mente natural, que vai se meter, eu acho que quem tem mente carnal, mente natural, tem que pegar a Bíblia, fechar e deixar na prateleira de casa. Porque não adianta querer ficar lendo para entender, para aplicar, para falar, porque a mente carnal não vai entender as coisas espirituais. Paulo escreve aos Coríntios e diz: nós que somos espirituais, temos a mente de Cristo e entendemos todas as coisas. Mas aquele que é natural, aquele que é carnal, não entende das coisas de Deus. Então não adianta querer ler Bíblia e interpretar com uma mente carnal. E olha, mente carnal não é qualificativo só de quem está no mundo, de quem não foi batizado. Tem crente com mente carnal. Dá uma olhada para o seu irmão desconfiado assim, dá uma medida. Quem sabe pega, né? Quem sabe cola. Tem gente batizada, tem gente em ministério com uma mente carnal, com uma mente que não é espiritualizada. E aí entende as coisas erradas, as coisas de Deus erradas, e fala besteira, e fala abobrinha, e fala coisas que não deveria falar. Porque não tem uma mente espiritualizada, não é amigo de Deus. Então não tem o sentimento afetivo por Deus nesse ponto. Olha essa situação, só para não deixar no vácuo. 2 Samuel 1:26, o texto que eu falei da amizade de Davi e Jonatas, refletida por um amor muito forte entre eles. 2 Samuel 1:26. Estou angustiado por sua causa, meu irmão Jonatas. Você era amabilíssimo para comigo. É na morte de Jonatas que Davi fala isso. Excepcional era o seu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Perceba, não coloca no mesmo nível do amor de um homem por uma mulher, porque o amor de um homem por uma mulher envolve a questão física da sensualidade, o amor de um homem por uma mulher. Mas Davi ele fala, o amor que eu sinto é maior, é superior ao amor. Por quê? Porque esse amor não tem um interesse físico, é um amor muito mais profundo que isso. Está em harmonia com o que Jesus falou dos seus amigos. Olha agora comigo ali na tela também, João, capítulo 15. João, capítulo 15, versículo número 3. Olha o que Jesus fala nesse assunto. Desculpa, é versículo 13. Versículo 13.
ninguém tem amor maior do que este, de dar a própria vida pelos seus amigos. Então é um amor superior, é o amor superior a todos, esse amor de amigos, é o amor que Jonatas e Davi têm, um amor a ponto de dar a vida. Jonatas deu a sua vida por amor a Davi, porque ele era o sucessor do trono de Israel e ele rejeitou o trono porque Deus tinha escolhido Davi e se tornou amigo de Davi. Ele protegeu Davi contra o seu pai Saul, que queria matar Davi. Então era um amor que excedia o amor de mulheres, de acordo com o que Jesus diz: o amor maior é esse amor de amigos. A gente percebe na Bíblia que o amor entre amigos supera o amor criado nos vínculos biológicos. Provérbios capítulo 18, versículo 24, na Nova Tradução da Linguagem de hoje, diz assim: algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado do que um irmão. Então esse amor de amizade, ele é maior do que o vínculo biológico. A pessoa que tem esse amor, ele tem um amor maior do que o vínculo biológico. A verdadeira amizade é demonstrada não nas horas boas, mas nos momentos mais difíceis. Provérbios 17, versículo 17, na NTLH também, diz assim: o amigo ama sempre, e na desgraça ele se torna um irmão. Essa amizade que a gente tem com uma pessoa implica em não ter amizade com outra. Pense nisso. Não dá. Fala para o seu irmão, não dá para ser amigo de todo mundo. Quando você define um tipo de amigo, automaticamente você precisa excluir outro tipo de pessoa para ter amizade. Você não consegue ter amizade com todo mundo. Davi, ele fala isso no Salmo 119, no versículo número 63, ele diz o seguinte: companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Explicitamente está escrito aqui: eu ando junto. Companheiro, está na companhia, ou seja, sou amigo, eu caminho junto daqueles que temem ao Senhor, daqueles que guardam o que o Senhor diz, que praticam o que o Senhor fala, dos que obedecem ao que o Senhor diz. Isso explicitamente. O que implicitamente está escrito aqui? O que está na sublinha? Eu não sou companheiro daqueles que não temem o Senhor. Eu não ando junto com aqueles que não obedecem os seus decretos. Eu não caminho com aqueles que não querem fazer o que Deus diz. Então uma coisa implica na outra. E isso também é transportado no nosso relacionamento com Deus. O apóstolo Tiago, ele define isso lá no capítulo 4 da sua carta, no versículo 4, chamando um determinado tipo de crente de gente infiel. É uma carta para crentes, e ele está dizendo: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torne inimigo de Deus. Então aqui nós temos um ponto maior. Não é simplesmente não ser amigo de Deus. Tem gente que é inimiga de Deus. Tem gente religiosa, porque é isso que está nessa carta. É uma carta à igreja, a crentes judeus. E Tiago escreve aos crentes judeus: se vocês quiserem ser amigo do mundo, vocês se tornam inimigos de Deus, baseado nesse princípio de quando eu escolho um tipo de amizade, eu rejeito outro tipo de amizade. Então aqueles que querem viver na companhia de pessoas que não temem a Deus e serem amigas dessas pessoas e se enturmar com elas, são inimigos de Deus. Então saem do estágio de apenas não serem amigos, mas se transformam em inimigos de Deus, por causa da conduta que têm, do comportamento que possuem, da forma de vida que decidiram ter. Ainda nessa introdução, a amizade de Deus não é produto de promoção, não é da Black Friday. É Black Friday. É sexta-feira negra. Para que sexta-feira tem que ser negra para ter promoção, né? Podia ser White Friday.
Sexta-feira branca, limpa. Porque o negro aí está no sentido da escuridão, né? Sexta-feira da escuridão. Sei lá, né? Bom, eu não vou entrar nisso agora. Vocês é que sabem, só sei que se estiver barato eu vou lá e compro. Mas essa amizade de Deus não é produto de prateleira baixa, onde as coisas são mais baratas. Não é produto de promoção, de Black Friday. Não é. Essa amizade com Deus é coisa cara. É coisa cara. Paga-se preço para ter amizade com Deus. Paga-se, eu vou repetir para vocês, paga-se preço para ter amizade com Deus. Não é assim, todo mundo é amigo de Deus. Vai na igreja, canta 2 corinhos, é amigo de Deus. Dá uma oferta, é amigo de Deus. É batizado, é amigo de Deus. Cumpre o ministério, é amigo de Deus. Não, peraí. Não é coisa barateada. Amizade com o Criador, com Deus, aquele que é grande acima de... Aquele que nós começamos falando no culto, que Ele é grande, Ele está lá sentado no céu, os pés dEle tocam na terra. Esse Deus, a amizade com Ele é coisa cara. Qualquer um que tem, não. É por isso que muita gente, ou a maioria das pessoas na terra, não tem amizade com Deus. Isso ficou muito claro no doutrinamento bíblico. Porque, primeiro, para ser amigo de Deus, precisa amá-lo sobre tudo. Em João, capítulo 14 de João, capítulo 14, versículo 21, Jesus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, quem é que ama o Senhor? Quem é que pode construir uma amizade com Deus? Essa amizade que nasce de um afeto que gera admiração e que faz ter a mesma forma de pensar. Quem é que pode ter? É aquele que o ama. E quem é que o ama? É aquele que guarda. Guardar quer dizer trazer para si, né? O que a gente guarda? É aquilo que a gente pega e traz para a gente e se torna algo valioso que não permite que ninguém tome. Não é isso que a gente guarda? Não é? A gente guarda o dinheiro na carteira e mantém a carteira consigo e não quer que ninguém tome aquilo. A gente guarda o que tem valor. Quando tem uma coisa muito valiosa, a gente esconde. Guardar é esconder de outros, é não permitir que outros tirem da gente. Então, aquele que tem a minha ordem, os meus mandamentos, aquele que recebe o que eu digo para fazer e guarda, e traz para si, e não deixa isso ser roubado, e protege isso, é esse que me ama. Então, ser amigo de Deus não é promoção, é coisa que tem que pagar preço. Primeiro tem que valorizar a ponto de guardar esses mandamentos de Deus. E complementando isso, veja o que Jesus fala em João, capítulo 15, versículo 14. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Então o Senhor dá mandamentos. Quem ama o Senhor guarda os mandamentos. E porque guarda, faz o que Ele manda. E quem faz o que Ele manda é que se torna amigo de Deus. Essa é a construção bíblica da verdadeira amizade com o Senhor. Os amigos de Deus o obedecem incondicionalmente. Vamos ver isso demonstrado na vida de Abraão, para a gente terminar a mensagem. Daqui a pouco a gente termina. Vocês sabem que para Deus um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Daqui a pouquinho a gente já termina essa mensagem, né? Daqui a pouquinho a gente já está indo embora. Vamos ver isso aplicado na vida de Abraão. E eu pensei em Abraão porque lá em Isaías capítulo 41, versículo 8, Deus diz assim: mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo. Então não é Abraão dizendo eu sou amigo de Deus, é Deus dizendo Abraão é meu amigo. Puxa, como é importante quando uma pessoa que a gente admira, que é superior, a gente fala, é meu amigo. Pensou, você está lá naquele escritório que você trabalha, tem 20 funcionários, o dono do escritório, o que resolve o teu tamanho do teu olerite, o que te dá a condição de promoção, e ele não vem, todo mundo fala assim, esse daqui é meu amigo. Você fica cômodo?
Então pode ficar, se Deus é teu amigo, porque Deus falou para aquele que faz o que Ele manda: esse é meu amigo. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. O Antigo Testamento foi escrito por judeus para os judeus, e lá Deus fala para Israel: Abraão é meu amigo. Mas a amizade, quando Deus tem com uma pessoa e essa pessoa tem com Deus, porque ele obedece, ela é tão grande que Deus não tem vergonha dessa pessoa. E ele falou para todos os judeus: Abraão é meu amigo. Aí vem Tiago, no capítulo 2 de Tiago, versículo 23, e aí Deus fala no Novo Testamento para toda igreja em toda a terra que Abraão é meu amigo. Olha lá como está. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado de amigo de Deus. Ele foi chamado. Deus declarou: Abraão é meu amigo. Então, os judeus, a igreja, todo mundo sabe que Abraão é amigo de Deus. E sabe por quê? Porque Deus falou: Abraão é meu amigo. Agora, isso não foi de graça. A gente dá uma olhada assim, ainda que superficial, na vida de Abraão. Eu já comecei no momento das ofertas falando que antes que houvesse lei, antes que houvesse ordem, antes que houvesse mandamento, antes de ter até uma aliança com Deus, porque o nome dele era Abrão e não Abraão, antes de Deus ter um encontro com ele e mudar a vida dele, ele já dava indícios de uma obediência, de uma admiração, de um afeto, de um reconhecimento. Então ele construiu a amizade com Deus. Me ajuda? Sempre que eu falo me ajuda, o que eu vou pedir para você fazer? Falar para o seu irmão. Então me ajuda? E falar amizade com Deus, você precisa construir. Irmãos, a gente precisa entender que há uma diferença entre graça e entre bênção. Tem gente que pensa que a amizade com Deus é graça. Graça vem do grego charis, que significa um favor de Deus motivado na sua bondade e misericórdia, a partir apenas da fé humana. Então isso é graça. Deus, na sua bondade e misericórdia, Ele concede um favor à pessoa, apoiado nisso, na sua bondade, na sua misericórdia. E a gente só precisa acreditar que Deus fez isso, só. Agora, bênção não. Bênção não. Bênção vem de outra palavra grega, eulogeu, que quer dizer favor de Deus, motivado na resposta da pessoa à graça de Deus. Pense um pouco nisso comigo para entender o sentido do que eu estou mostrando. Eulogeu quer dizer um favor de Deus, sim, a bênção é um favor de Deus, mas já não é motivado na bondade e misericórdia de Deus, é motivado na resposta que nós damos à bondade e à misericórdia de Deus. E a nossa resposta não é sim ou não, a nossa resposta é atitude, é comportamento. Então a bênção é uma construção que nós fazemos na nossa vida. Quando você pega Deuteronômio 28, fala do caminho da bênção e do caminho da maldição. E quando você vê os primeiros versículos, diz sobre quem será abençoado. E começa dizendo: é aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que me obedece, aquele que faz o que eu mando, esse será abençoado. E quando você chega no meio do capítulo ali, um pouco antes do meio, você vê lá quem é que não é abençoado.
E começa dizendo: e não será abençoado aquele que não guarda o meu mandamento, aquele que não me obedece, aquele que não faz o que eu mando. Na primeira parte de Deuteronômio 28 diz: essa pessoa abençoada, se ela for para a cidade, ela vai ser abençoada. Se ela for para o campo trabalhar, ela vai ser abençoada. Se ela no inverno, ela será abençoada. No verão, ela será abençoada. Ela será abençoada quando ficar, ela será abençoada quando ir. Aonde ela estiver, ela vai ser abençoada. Ela não depende de lugar, não depende de circunstância, não depende do que acontece, ela só depende de Deus, porque ela construiu isso. Ela construiu, e Deus é favorável a ela. É um favor que Deus faz nos abençoar, mas Ele é motivado pela nossa resposta à sua graça, ao favor que Ele nos faz só por causa da sua bondade. Então, na graça nós alcançamos o favor pela bondade de Deus. A bênção nós construímos, respondendo à graça, respondendo à bondade de Deus. Quanta gente é ingrata e não responde à bondade de Deus, né? Jesus curou 10 leprosos. Curou os 10. Algumas horas depois, no dia seguinte, não lembro agora, quantos deles voltaram em resposta para seguir Jesus, para reconhecer? Quantos voltaram? 1. 9 usaram a graça e não se tornaram abençoados. 1 usaram da graça, usou da graça e se tornou abençoado. 1 usou da graça e construiu a bênção. Abraão é esse tipo de homem que se tornou amigo de Deus, porque ele usou a graça. Quando Deus falou com ele em Gênesis 12, vamos ver, Gênesis 12, Abraão usando o favor de Deus. Ele tinha 75 anos de idade, e ele recebeu ali uma promessa. Vamos ver, Gênesis 12, 1 a 3. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra. Olha lá, como é que está Abraão? Abraão antes da aliança, certo? O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrei. Tudo isso é ordem, vocês conseguem perceber isso? Leiam isso na ótica disso. Deus mandando fazer coisas, Deus dando ordem para Abraão. Não é para Abraão, é para Abraão, alguém que precisa de graça. Não é alguém que merece bênção, é alguém que precisa de graça. Deus fala com Abraão dando ordem para ele, versículo 2: farei de você uma grande nação. Mas ele não estava abençoado. É futuro. Saia é presente. Agora, obedece. Faz o que eu estou mandando. Saia. É presente, é agora. Eu o abençoarei. É futuro. Na frente eu o abençoarei. Engrandecerei. É futuro. O seu nome seja uma bênção. Ou seja, tem uma atitude de alguém que vai ser abençoado. Versículo 3: abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em vocês serão benditas todas as famílias da terra. O que nós temos aqui? Nós temos Deus fazendo uma promessa para Abraão, uma promessa de graça, que envolve bênção, mas que a bênção vai ser conquistada. Acontecem muitas coisas do capítulo 12 até o capítulo 22. Muitas coisas, e todas essas coisas apontam a direção de Abraão obedecendo. Eu não vou pormenorizar para a gente não ficar muito tempo usando aqui agora
tempo disponível que a gente tem para falar nisso. Mas quando você olhar na sua casa, do capítulo 12 ao 22, você vai ver Abraão fazendo o que Deus mandou, obedecendo, atendendo, saindo, indo, tal. Ele foi atendendo, obedecendo tudo o que Deus falou. Não era uma coisa simples de obedecer, né? Mas ele foi atendendo e obedecendo. Não é o que ele sentia ou queria, é o que Deus tinha mandado. Porque o amigo de Deus é alguém que obedece incondicionalmente. Não entende, não sabe porquê, não quer, não tem. Abraão estava bem, 75 anos de idade, ele já era rico, ele já era próspero, ele já estava bem. Mas sabe de uma coisa, Deus sempre tem algo a mais para a gente ainda. Abraão podia se acomodar e dizer: eu com 75 anos vou sair de casa, já tenho família, tenho gado, tenho bens, vivo bem, estou aqui legal agora, vou sair, estou acomodado no meio dos meus. Não, mas Deus tinha algo mais, saiba, Deus tem algo mais para você. Se você for amigo de Deus, Deus tem algo mais para você. Se você ainda não é amigo de Deus, você pode vir a ser amigo de Deus, e Deus tem algo mais para você. Deus tinha algo mais para Abraão. Agora vamos para o capítulo 22. Eu vou pedir o auxílio ali também da tela. Capítulo 22, versículo 1 a 19. Depois dessas coisas, Deus pôs... Vocês estão vendo alguma coisa diferente no capítulo 22? Vocês estão vendo? Aí. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Na verdade, lá atrás, no capítulo 12, Deus já estava colocando Abraão à prova. Estava colocando Abrão à prova, oferecendo a graça para ele, de fazer dele uma pessoa abençoada. Mas agora ele precisava construir com suas atitudes para ser essa pessoa abençoada. E Abraão, por fé, por acreditar em Deus, ele obedeceu a Deus do capítulo 12 ao capítulo 21. Aí chega no capítulo 22, Deus vai dar um upgrade na vida de Abraão. Deus vai fazer dele aquilo que realmente Deus quer que ele seja, para que ele se transforme em amigo de Deus. É nesse capítulo 22 que Deus vai reconhecer que Abraão é amigo dele, e depois vai falar isso, e vai testemunhar isso: ele é meu amigo. E lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Deus, espera aí, agora Deus está indo no começo. Deus fala: sai da tua terra. Agora ele fala: sai dos seus afetos mais profundos. Teu único filho, a quem você ama. Eu quis que você me desse a tua terra e a tua estabilidade. E agora Deus fala: eu quero ver se você me ama mais do que ama teu filho. Eu quero ver se você está pronto para me obedecer nisso. Abraão mostrou: eu estou pronto para obedecer nas minhas coisas, na minha estrutura de vida, nas coisas que eu tenho. Agora Deus fala: agora eu quero ver se você está pronto a obedecer sacrificialmente, com o seu coração, no amor. E Deus fala: me dá o seu filho. Versículo 3. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho.
Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus. Agora sei que você teme a Deus. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei. Percebo que Deus fala em 12 como promessa e diz: eu vou te abençoar. Mas fala para o Abrão e depois dá ordens para ele para obedecer, e ele obedece. Aí Deus diz: agora eu sei que você me teme, no capítulo 22, e chega aí, ele diz: certamente agora eu vou te abençoar. Note que aquilo que Deus falou como promessa no capítulo 12 vai se cumprir a partir de agora. Quando Abraão entrou pelo caminho da obediência incondicional, quando ele obedeceu em coisas que já eram grandes para se obedecer, como largue a sua estabilidade e faça o que eu mando. Até agora me deu o seu filho. E Abraão não nega nada. Aí Deus fala: agora eu ganhei um amigo. Agora eu sei que Abraão é alguém que eu posso confiar nele. Certamente o abençoarei, multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. É a resposta à graça. A bênção é a resposta que a gente dá à graça. O favor de Deus nós não merecemos. A bênção nós construímos com a obediência que a gente tem a Deus. Construímos a bênção. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Eu concluo aqui mostrando rapidamente para vocês como que Abraão, em 3 posturas, construiu a sua bênção. No capítulo 22, primeiro, obediência na disponibilidade para Deus. Versículo 1 e 2. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. No capítulo 12, Deus chama Abraão, e Abraão diz: eis-me aqui. Deus fala com ele e ele escuta. Ele ouve, aliás. Ele ouve Deus. Capítulo 22, depois de uma série de coisas em obediência, Deus fala com ele e ele continua ouvindo. Eis-me aqui, eu não deixei de te ouvir. Quem é amigo de Deus vai ouvi-lo por toda a vida. Quem não é amigo de Deus só vai ouvir Deus no que lhe interessa. Só vai ouvir Deus na promessa. Na obediência não vai ouvir. Quem é amigo de Deus ouve em todo o tempo, aconteça o que acontecer, na hora boa e na hora ruim, está ouvindo Deus. É na disponibilidade para ouvir Deus que está esse caminho de obediência. Aí Deus fala: pega o seu filho, tal. Segundo, é obediência na construção das estruturas de vida. Então, primeiro, obediência na disponibilidade para Deus. Estou aqui, Senhor, pode falar, pode mandar, pode dizer, eu estou aqui. Aí Deus vem, fala, manda. Nasce a obediência na construção das estruturas de vida para fazer o que Deus falou para fazer.
A pessoa se organiza, monta a agenda, organiza o tempo, organiza a casa, organiza as finanças, organiza a sua vida para obedecer Deus. Quantas pessoas não organizam a vida para obedecer Deus em coisas simples que Deus fala? Como contribuir, como congregar, como amar, como ter tempo, como ter devoção. Não organizam a vida para isso. Não tem disponibilidade. No versículo 3 e 4, no 1 e 2, Deus dá ordem. E Abraão está disponível para obedecer. No versículo 3 e 4, Abraão organiza a vida. Na manhã seguinte, Deus falou hoje, na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, tendo preparado o jumento. Vai vendo eles estruturando as coisas. Deus falou: vai oferecer no monte que eu vou te mostrar, que era o Monte Moriá. Você vai oferecer seu filho em sacrifício. Abraão levantou-se de madrugada, tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, ou seja, passou 3 dias viajando. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar que Deus tinha indicado de longe. Israel é um lugar de montanhas. Eu já fiz esse percurso. É lógico que eu estava num ônibus de ar-condicionado. Abraão estava em cima de jumento, 3 dias. Ele passou por dezenas de montanhas. Mas Deus tinha dito: sacrifica o seu filho na montanha que eu vou mostrar para você. E ele ficou 3 dias caminhando, esperando Deus mostrar a montanha. Mas perceba que ele estabeleceu logística. Diga comigo, logística. Diga: eu preciso de logística na minha vida para obedecer a Deus. Eu preciso organizar a minha vida, fazer logística. Ele pensou no jumento. Deixa eu ver se esse jumento é 0 quilômetro, dá para viajar com ele tranquilo. Ele pensou na lenha: deixa eu levar lenha, eu não sei para onde Deus vai me mandar, pode ser que não tenha árvores lá, então eu preciso ter lenha para fazer a fogueira. Ele pensou na faca: eu tenho que levar uma faca, que não tem mercado no caminho, não tem graal, não tem frango assado para eu comprar uma faca para levar. Ele pensou em 2 servos: eu preciso de empregados para ajudar a carregar as coisas. Ele montou logística. Ele não sabia quanto tempo ia demorar. Demorou 3 dias, poderia ter demorado uma semana, poderia ter demorado um mês, mas demorou 3 dias para chegar no lugar. Mas ele montou logística, ele organizou a vida para obedecer. Ele precisou montar estruturas para obedecer. Terceira, depois da obediência demonstrada na disponibilidade para Deus, da obediência demonstrada na construção das estruturas de vida para obedecer a Deus, ele mostra obediência na disposição de pagar qualquer preço para obedecer a Deus. Versículo 9 e 10. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão pegou a faca para sacrificar o filho. Veja a cena. Veja a cena. Seu único filho que ele amava, e Deus mandou. Não dá para entender. Nós hoje entendemos porque era uma prova, mas ele não sabia. Ele não sabia que era uma prova. Deus não tinha dito: só quero ver se você vai me... Não, nós sabemos, ele não sabia. Mas ele tinha uma disposição de pagar qualquer preço para obedecer a Deus. Se eu tiver que perder o meu emprego, eu perco. Se eu tiver que perder minha família, eu perco. Se eu tiver que perder a minha vida, eu perco. Mas eu vou obedecer a Deus. Era essa a disposição de Abraão. E a faca vai descer. Só que Deus não quer o nosso mal nem a nossa lágrima. Ele quer o nosso bem. Ele nos prova para saber se nós somos dignos de confiança. Ele nos prova para saber se podemos ser abençoados. Ele nos prova para saber se a nossa resposta garante a construção da bênção em nossa vida. E quando ele percebe: não, esse é meu amigo, esse me obedece, aí Deus fala: take it easy, Abraão. Take it easy. Fique tranquilo, Abraão.
Não precisa descer essa faca no seu filho. Eu não tenho prazer na morte, eu tenho prazer na vida. A partir de agora eu te darei o nome que eu prometi lá em Gênesis 12. A partir de agora eu engrandecerei esse nome. A partir de agora eu te prosperarei. Por quê? Porque você não me negou o seu único filho. Você obedeceu a ponto de pagar qualquer preço para fazer o que eu disse que você deve fazer.